Paz em Jesus, continuando a nossa série de leituras e reflexão do Eclesiástico. Hoje será o Eclesiástico capítulo 4. Meu filho, não negues esmola ao pobre, nem dele desvie os olhos. Não desprezes o que tem fome, não irrites o pobre em sua indigência. Não aflijas o coração do infeliz, não recuses tua esmola àquele que está na miséria. Não rejeites o pedido do aflito, não desvies o rosto do pobre. Não desvie os olhos do indigente, para que ele não se zangue. Aos que pedem, não dês motivo de te amaldiçoarem pelas costas, pois será atendida a imprecação. Aquele que te amaldiçoa na amargura de sua alma, aquele que o criou o atenderá. Torna-te afável na assembleia dos pobres, humilha tua alma diante de um ancião, curva a cabeça diante de um poderoso, dá ouvidos ao pobre de boa vontade, paga a tua dívida, dá-lhe com doçura uma resposta apaziguadora. Liberta da casa do orgulhoso aquele que sofre injustiça. Quando fizeres um julgamento, não o faças com azedume. Sê misericordioso com os órfãos como um pai, e sê como um marido para a mãe deles. E serás como o filho obediente do Altíssimo, que mais do que uma mãe terá compaixão de ti. Amor à sabedoria. A sabedoria inspira a vida aos seus filhos. Ela toma sob a sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Aqueles que velam para encontrá-la sentirão sua doçura. Aqueles que a possuem terão a vida como herança. E Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Aqueles que a servam serão obedientes ao Santo. Aqueles que a amam serão amados por Deus. Aquele que a ouve julgará as nações. Aquele que é atento em contemplá-la permanecerá seguro. Quem nela põe sua confiança, tê-la-á como herança, e sua posteridade a possuirá. Pois na provação ela anda com ele, e escolhe o primeiro lugar. Ela traz-lhe o temor, o pavor e a aprovação. Ela o atormenta com sua penosa disciplina, até que, tendo-o experimentado nos seus pensamentos, ela possa confiar nele. Então, ela o porá firme, voltará ele em linha reta. Ela o cumula de alegria, desvenda-lhe seus segredos e enriquece-o com tesouros de ciência, de inteligência e de justiça. Porém, se ele se transviar, ela o abandonará e o entregará às mãos do seu inimigo. Prudência e justiça. Meu filho, aproveita-te do tempo, evita o mal. Para o bem de tua alma, não te envergonhes de dizer a verdade, pois há uma vergonha que conduz ao pecado e uma vergonha que atrai glória e graça. Em teu próprio prejuízo não te mostres parcial. Não mintas em prejuízo de tua alma. Não tenhas complacência com as fragilidades do próximo. Não retenhas uma palavra que pode ser salutar. Não esconda a tua sabedoria pela tua vaidade, pois a sabedoria faz-se distinguir pela língua. O bom senso, o saber e a doutrina pela palavra do sábio, e a firmeza pelos atos de justiça. Não contradigas de nenhum mal a verdade. Envergonha-te da mentira cometida por ignorância. Não te envergonhes de confessar os teus pecados. Não te torne escravo de nenhum homem que te leva a pecar. Não resistas face a face ao homem poderoso.
Não te oponhas ao curso do rio. Combate pela justiça a fim de salvar tua vida. Até a morte, combate pela justiça. E Deus combaterá por ti contra teus inimigos. Não sejas precipitado em palavras e ao mesmo tempo covarde e negligente em tuas ações. Não sejas como um leão em tua casa, prejudicando os teus domésticos e tiranizando os que te são submissos. Que tua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Bom, depois dessa leitura, uma leitura muito bela para quem gosta de ouvir e ler palavras sábias e verdadeiras, só a experiência do dia a dia nos leva a entender a profundidade, o significado desses ensinamentos. Aqui no capítulo 4, no começo aqui, está dizendo que devemos sempre ter uma mão estendida para aqueles que pedem a nós. Se não tiver o dinheiro, mas pelo menos a atenção às pessoas que necessitam, né? Porque não somos diferentes delas, não é um teto que separa a infelicidade. Às vezes a gente fala que aquela pessoa é infeliz. Todos nós, né? Não é o teto. O teto não protege do frio. Tanto nós morremos dentro do teto, fora do teto de frio. Não é o teto que vai impedir de sermos atacados, né, pela maldade. Dentro de casa também as pessoas são atacadas por todo tipo de perversidade. Ouvir sempre um pobre, né, as suas queixas, sempre ouvir as pessoas, dar atenção, não desprezar, porque a vida da gente hoje, ela dá voltas e que hoje a gente planta, amanhã a gente colhe, como já foi dito nas outras reflexões desse mesmo livro. Aqui também no versículo 10, sê misericordioso com os órfãos, como um pai, e sê como um marido para a mãe deles. E serás como o filho obediente do Altíssimo, que mais do que uma mãe terá compaixão de ti. O que significa esse trecho? Esse trecho, à luz da sabedoria, à luz da palavra de Deus e dos ensinamentos de Deus, é ser um marido. Marido para Deus não é aquele marido violento, malicioso, não. É ser uma pessoa que a mulher possa contar com ele como uma só carne, como diz, né, o mandamento de Jesus. Unirá o homem e essa mulher e serão uma só carne. No caso aqui, a misericórdia com os órfãos e o marido para a mãe deles é ser uma pessoa que entende, que compreende, que tem tolerância, porque quando somos uma carne, um só coração com o próximo, isso vale para os ensinamentos evangélicos também, não no sentido malicioso, mas quando a gente se considera carne, a gente sabe que a mesma pessoa, que a pessoa sente a mesma coisa que a gente, que ela tem os mesmos sofrimentos. Então é isso, a misericórdia. Então é cuidar como se fosse pedaço de você, tanto o órfão como a mãe deles, né? Isso no sentido virtuoso, não no sentido da maldade, como todos nós pensamos, né? Ninguém agora é capaz de ajudar um órfão, nem uma viúva, sem pedir nada em troca, né? Então, e depois tenho aqui o amor à sabedoria. Então, nós temos sempre que procurar a sabedoria e sempre procurar amar a sabedoria, acima de tudo. Tudo que for para edificação, para nos tornar mais sábios, mais afinados em espírito, é sabedoria e sempre tem utilidade. A sabedoria é uma coisa que nunca perde a validade. Passa a moda, vai moda, chega a moda, entra a moda, mas a sabedoria sempre é firme. Uma prova disso, para quem ama a sabedoria, são esses ensinamentos que nós estamos lendo aqui. Isso é um ensinamento de quase 5.000 anos atrás. São há muito tempo, né? Muito tempo.
Então, são quase 5.000 anos, se não me engano, que é isso mesmo, é muito tempo. É no começo ali uns 3.000 anos, mais ou menos. Eu sei que é muito tempo. São ensinamentos que desde o começo. Esses ensinamentos aqui, quem escreveu é uma pessoa mais contemporânea, né? Mas essas palavras que ele escreveu, elas foram vividas, foram compreendidas desde o começo da peregrinação do povo de Deus. O livro do Eclesiástico, ele, como eu já falei em outras meditações, outras reflexões, ele é uma coletânea de tudo que eles passaram desde quando começaram a caminhada de Abraão, Isaac e Jacó, o Egito, principalmente da caminhada do Egito em diante. Ele é um livro que conta as experiências e vivências e virtudes tiradas desse ensinamento. Então, a sabedoria é uma coisa que nós precisamos sempre procurar, primeiramente, tudo é a sabedoria. Quando nós acordamos, agradecemos a Deus por mais um dia de vida, oramos pedindo para Ele, né, as virtudes necessárias para passar esse dia, para passar a semana. Assim, devemos também ter sabedoria para pedir sempre o dom mais elevado para Deus, né? A sabedoria já é um dom elevado, mas a sabedoria também, ela nos faz entender que tem muitos dons elevados que poderíamos procurar e pedir a Deus. Pedir para Deus e exercer, né, exercitar. Um pouquinho de sabedoria que nós exercitamos, nós já vai florescendo, florescendo e a gente já vai conseguindo abrir, né, mais a mente e aprofundar mais no entendimento e na procura de coisas boas para a mente. Ela acumula aqui no capítulo 20, do versículo 20, do amor à sabedoria. Ela o cumula de alegria, desvenda-lhe seus segredos, enriquece-o com tesouros de ciência, de inteligência e de justiça. Aqui também fala sobre o Espírito Santo e aqui também tem uma menção sobre Jesus. Essa passagem aqui também, ela fala de Jesus também. Depois aqui, prudência e justiça. É uma muito, muito boa. Isso aqui é um ensinamento que nós deveríamos todo dia, quando acordar, abrir a Bíblia, passar por esse capítulo aqui, prudência e justiça. Meu filho, versículo 23. Meu filho, aproveita-te do tempo, evita o mal. Para o bem de tua alma, não te envergonhes de dizer a verdade. Aqui, esse trecho aqui do capítulo 23, do versículo 23 ao 36, ele está pedindo para exercer a sabedoria, para evitar o mal, para ter vergonha da mentira, vergonha do pecado, procurar sempre ter o bom senso, saber julgar, ver o que vai falar, procurar policiar os pensamentos, mesmo que você esteja certo nos pensamentos errados, tem que procurar policiá-los, né? Porque a sabedoria é virtude. Se você dá muita ênfase para as faltas de virtudes, a sabedoria vai ficando embotada e você nunca vai ter perspicácia nem espírito afinado para reter a sabedoria na sua mente. Combate pela justiça, esse é o versículo 33. Combate pela justiça a fim de salvar tua vida. Até a morte, combate pela justiça. Isso é muito mais profundo do que querer salvar a sua vida aqui na terra. Aqui ele já está falando da profundidade dessa palavra. Quando a pessoa se aprofunda na sabedoria, ela sabe que muitas vezes, para ela viver, ela precisa morrer. Muitas vezes, a treva, a falta de onde ir, o espaço para evoluir, leva a entendimento que seria necessário morrer para viver. E assim vai indo. Não seja precipitado em palavras, não seja como um leão na tua casa, né? Isso significa não ficar rugindo, né? Abrindo a boca, os dentões para quem está na sua casa, né? E sempre estar disposto a ser justo, receber e dar na medida certa. Até mais, graças a Deus.